vocês? Eu sou Giovanni e esse é o canal Relatos de Arrepiar, Contos Sobrenaturais. Como foi falado no mês passado, toda a primeira semana de março, nós estaremos aqui lendo um texto falando sobre algo retirado da internet. Uma história, um conto, uma lenda, uma curiosidade. E como nós estamos no período da Quaresma, nós vamos ler um texto falando sobre a Quaresma. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos 1000 inscritos, aos primeiros 1000 inscritos do canal. Chegamos aqui bem devagar e vamos continuar nesse ritmo sem problema algum, sem estresse, sem pressa, jogando os contos semanalmente. Como eu já falei antes, eu espero chegar a 100 visualizações para jogar outro vídeo no canal. Tá? Então eu venho aproveitar esse espaço e pedir para vocês estarem comentando. Até porque o vídeo passado que eu coloquei em agradecimento aos 1000 inscritos teve apenas um comentário. E é importante que vocês comentem. Não só visualizem, como também curtam, tá? E o comentário. E eu fico muito feliz com isso. Chegamos naturalmente, sem precisar comprar inscritos, sem precisar fazer troca de inscritos, porque eu acredito que isso não funcione. Então, eu agradeço aqui mais uma vez. Então, vamos lá. É um texto curto e é um texto muito interessante. Tá? Eu gosto muito do carnaval, particularmente. Esse ano eu fiquei desanimado, chateado com a grande tragédia que ocorreu. As pessoas falam, mas todos os anos acontecem tragédias. Mas há tragédias e tragédias. Tá? Infelizmente, todos os dias as pessoas morrem, sofrem acidentes. Nós falamos sobre o sobrenatural no canal. Mas uma tragédia como ocorreu nesse carnaval é algo assim que infelizmente para mim me tirou a paz, me deixou muito triste e eu acabei ficando desanimado e nem fui assistir as bandas que passaram pelo bairro. Mas enfim, cada um sabe de si. E algo que é muito interessante, nós sabemos que o carnaval é onde as pessoas cometem algumas coisas que elas não costumam fazer durante a sua vida normal, durante o ano. E por que no carnaval fazem? O que será que faz com que essas pessoas mudem muitas vezes as suas personalidades? Tá? E por isso que eu estou trazendo esse texto, que é tirado da net, que eu peguei acho que no grupo do Facebook. Tá? Peço desculpa de repente se o autor do texto ou o pesquisador do texto se incomode. Qualquer coisa que aconteça eu retiro, sem problema algum. Tá? Então vamos ao título. Quaresma. Quando abrem os portões do umbral. Ao contrário de que muitos pensam, a Quaresma não é uma data importante apenas para a Igreja Católica. Outras comunidades cristãs, como calvinistas, luteranas, anglicanas, ortodoxas, também a adotam, conforme seus preceitos. Curiosamente, não se trata apenas de um período de purgação espiritual, simbolizado nos 40 dias em que Jesus passou no deserto, ou Moisés no Monte Sinai. Trata-se de um período com fortes implicações espirituais, cuja tradição remonta pelo menos a mais de 1600 anos, muito mais. Bota para lá. Segura-nos os espíritos que, neste período, há uma profunda agitação na atmosfera umbralina, ou inferno para algumas religiões, o que faz com que muitos espíritos consigam vir à superfície da Terra com muita facilidade. Embora espíritos responsáveis por vigiar os canais de saída ou entrada, nesse período a agitação é tão grande que mesmo eles não conseguem impedir a passagem dessas entidades. É quando uma imensa quantidade de espíritos sofredores e perturbadores ganham livre acesso ao mundo dos homens. O que se passa então? É um verdadeiro caos. Cada um dos espíritos segue por conta do seu interesse. Alguns, viciados, correrão para saciar-se. Outros, perturbados, buscarão seus familiares. Alguns, vingativos. O que tanto anseio, por aí vai. Quer dizer, aquela pessoa que tem vício no álcool, aquele espírito maligno, então ele cola naquela pessoa.
tá? A sexualidade é a mesma coisa. Ou aquele espírito que morre, que é vingança, porque acredita que a família não o ajudou em vida, ou acredita que outra pessoa o matou. É isso que acontece. Eles vão atrás dessas pessoas, atrás de vingança. Desavenças são acirradas. Vinganças são alimentadas. Ódios são cultivados. É preciso ter muita firmeza em todos os sentidos. Muita fé. Nesse período, mais do que qualquer outro do ano, temos que ter cuidado redobrado com nossos pensamentos e sentimentos, pois com imensa facilidade poderemos ser alvo das investidas inferiores. Vigiai, pois no umbral espíritos desequilibrados, perdidos, revoltados não dormem. Lembrando mais uma vez, umbral das religiões espíritas. Já as religiões católicas, cristãs, é o inferno. É provável, contudo, que a maior parte das pessoas não perceba todo esse perigo. Entretanto, os médiuns percebem com facilidade. E as próximas duas quaresmas, olha só que interessante, as duas próximas quaresmas, até 2023, serão intensamente mais fortes que as anteriores. São os mesmos finais agônicos de uma sociedade encarnada e desencarnada, prestes a se renovar ou se atrasar, conforme as escolhas feitas. Este é um período de trabalho intenso e redobrada na caridade e auxílio aos encarnados e aos desencarnados, principalmente. Nenhuma casa espírita deve fechar a porta. Vamos todos concentrar nossos esforços no bem, na caridade, no amor ao próximo. Refugiarmos na oração e na vigília constante de nossos pensamentos e atos, e nada teremos a temer. Em muitas casas e terreiros, conforme a sua doutrina, trabalham nessa época de quaresma com a linha de esquerda para combater essa energia tensa do umbral. Olha só que interessante quando se fala do trabalho de esquerda de religiões espíritas. Tá? Então muitas vezes é para combater e as pessoas levam para o lado negativo, ruim, que está fazendo mal a outras pessoas e não, é em defesa. Então nós precisamos entender as religiões, respeitar. A minha mãe era aquelas católicas fervorosas que na quaresma ela não comia carne, ela não falava palavrão, era incrível isso, mas o cigarro ela não largava. Então não adiantava muita coisa. Mas para ela, o que importava era a fé, era no que ela acreditava. E o que importa é a sua fé. Cada um tem que ter a sua fé, mas não podemos esquecer de respeitar os outros. Tá? Mais uma vez eu agradeço os 1000 inscritos. Esse é o canal Relatos de Arrepiar, Contos Sobrenaturais, e muito obrigado. Uma boa noite para todos, obrigado pela visualização no vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar. Coloquem aí nos comentários também que tipo de texto vocês querem ver aqui no canal, que tipo de história, de relato, de conto. Eu tenho bastante coisa para apresentar para vocês. Abraços e muito obrigado.